Enfim, essa história que já, né, muita gente já tá meio careca de saber. Sim. Mas o Brasil tomando esse partido é porque ele está mostrando para Israel que, de fato, as ações de Israel dentro do Estado palestino são totalmente sem sentido. Isso daí acho que colabora com aquilo que apareceu, né? Que Espanha, Noruega e A Irlanda Irlanda, assinou falando sim, que reconhece o Estado reconhece o palestino. Estado da Palestina. Né? Tem É. mais ou menos a ver esse Tem, posicionamento tem, mundial, tem. né? Que eu acho que o mundo está um pouco cansado, Sim. um pouco, né? Não, o mundo inteiro está cansado de toda essa tragédia toda, né? Essa é a verdade. Pelo que eu entendo dessa tragédia aí, voltando no contexto histórico que eu Uhum, já li alguma coisa, a Palestina antigamente, o território palestino, ele era uma colônia inglesa, sim. né? Era lotado de árabes ali, naquela Uhum, região, né? Mas era uma colônia inglesa. A Inglaterra simplesmente abandonou aquela região e coincidiu bem na época do Adolfinho ter feito o que ele uhum, fez e os judeus ficou sem lugar para ir. exatamente. Só que os judeus colocaram o cara na cabeça deles que a terra prometida deles era ali. E eles decidiram, de certa forma, não sei se é o termo correto falar, invadir a região ali. Né? Eu não sei se esse é o jeito correto de falar. Uhum, Mas, assim, você vê no mapa da Palestina, e depois vendo a sequência da tomada do mapa ali, do território ali, que era palestino, e acabou virando um território, digamos, israelense, deixaram uma faixinha pequena ali para o povo palestino morar e deixaram ali perto da Cisjordânia ali também uhum. outro pedacinho ali para aliás, é a Cisjordânia, né? Assim, Cisjordânia. Morar ali e tomar tudo aquilo lá de Israel. Eu achei meio desonesto do pessoal de Israel ter feito aquilo, né? Mas eles tiveram. Eu assisti um documentário Uhum. de da líder da época, que era uma mulher, que eu não vou lembrar o nome dela agora. Eu sei, a primeira-ministra de Israel na época. Isso, teve um documentário dela falando que ela teve apoio maciço dos Estados Unidos, acho que até da Inglaterra, da França, para poder combater os palestinos. Uhum. Só que os palestinos, eles nunca foram fortes na questão militar, Não, né, cara? não. E então foi meio que atirar com canhão contra estilingue ali. E acabaram tomando todo aquele território e tal que tá até hoje. E na época, o Hamas era pago por Estados Unidos Uhum. para criar conflitos ali na região do Oriente Médio por Uhum. interesse de petróleos. E depois os Estados Unidos abandonou, como fez com a época do Osama Bin Laden lá, né? Bancou também, Sim, sim. depois abandonou também, porque fez o que tinha que fazer ali, explorou o que tinha que explorar E, e acaba abandonando. sim. Esses grupos viram rebeldes e se filtram ali no meio. Então, a Palestina não, Israel usa de subterfúgio para invadir a faixa de Gaza, as regiões que são dominadas pela Palestina, com subterfúgio de querer pegar a gente do Hamas. Mas, na verdade, eles estão fazendo na minha visão, estão fazendo Uhum. limpeza étnica lá, porque eu acompanho alguns canais de Instagram Sim. que mostram vídeos pesados, cara, de pessoas no meio de bombardeio, feridas, tal, cara. Eu acho um absurdo, sabe? É, E, enfim, qual que é a sua visão sobre isso, Ricardo? essa questão de Israel, né, até você apontou bem, a Uhum, ministra, eu lembrei agora, Golda uhum, Meir, alguma coisa assim, sim, não sei pronunciar certinho isso. Ela, de fato nessa época, os ingleses eles repatriaram, né, inclusive eles financiaram a repatriação dos judeus, os judeus étnicos, né, estavam para a região de soltos lá Israel. ali, né? Inclusive na região da atual Palestina já haviam já judeus ali, sempre houve, né, desde a época bíblica, né, antes de Cristo, já sempre teve. Mas assim, não uma quantidade na qual foi migrado esse pessoal lá da Europa, né? Então, eles fizeram, né, essa partição das áreas ali, da faixa de Gaza e tudo mais, e também da Cisjordânia. E boa parte do território Obrigaram, né? Meio que obrigaram a meio que fazer essa obrigaram, partição. Essa sim. partição. Foi meio que Sim, obrigado. sim. E assim, a parte, eles ficaram com uma parte lá, né? Só resumindo, que Uhum. era uma parte que tinha muito deserto. Que de fato é onde está hoje Israel ali, o estado mesmo. Acho que 75, 80% do território é deserto. Né? A parte da onde está a Cisjordânia, que é uma parte um pouco mais fértil,
e no norte de Israel ali, da atual Israel na fronteira com a Síria, Sim. que é a região do Golã, que tem lá a nascente do Rio Jordão, que está em disputa ali até hoje, né? O problema é que assim, Israel não tinha respeitado, né, o tratado de armistício lá e acabou enviando montando algumas colônias. Até hoje tem esse problema de colônias nas regiões que foram, digamos assim, separadas, né, para os palestinos, né, para os árabes, né, no caso. Sim. E é uma situação que tá lá até hoje. Então, tipo assim, eles meio que invadiram e eles não, assim, na Cisjordânia eles até se coexistem pacificamente, entre aspas, né? O problema é na faixa de Gaza, né? Que é a parte que é a mais populosa e a parte que mais está tendo problemas lá por conta da insurgência do Hamas ali. Sim. Inclusive houve uma eleição lá e eles foram eleitos Né? como... virou um partido político, né? Sim. Tanto que eles estavam governando. Né? Só para sintetizar isso, do lado da Cisjordânia é o Fatah que administra, que é um grupo totalmente, é um grupo político também, era um grupo insurgente, que é um grupo político totalmente pacífico, entre aspas. Né? Já teve muito problema com ataque com Israel e tudo mais, só que eles aceitam o Estado de Israel diferente do Hamas. O Hamas, na Constituição do Hamas, é o extermínio do Estado de Israel. E isso que mexe mais com Israel nesse sentido. O Fatah ele já é mais moderado. Né? Então tem esse problema aí dos dois grupos com Israel. E Israel está totalmente, né, o Estado atual de Israel está totalmente minado, totalmente cercado por inimigos. Né? Então não tem nenhum amigo ali. O que mantém Israel até hoje, eu acredito que seja os Estados Unidos, né? Estados O Unidos, apoio dos Estados Unidos, sim, né? O apoio dos Estados Unidos. A Europa apoia também, em parte, né? Mas eu acho que o apoio maciço do americano ainda é o que mantém, Unidos, né? Sim. Se os Estados Unidos, de repente, hoje chegar e falar, não vou mais apoiar Israel, acabou Israel. Vai ter um problema muito grande. Acabou Israel. O Israel ele ainda tem um acordo com a Jordânia, por questões do Rio Jordão, questão de tecnologia de irrigação, que Israel tem uma tecnologia, acho que é uma das mais avançadas, se não a mais avançada do mundo, né, que os caras conseguem plantar no deserto, né? Eles compartem é um acordo de paz que tem com o reino da Jordânia. Sim. Eles coexistem com certa paz com a Jordânia, tanto que a Jordânia ajudou Israel a abater os drones Shahid do Irã. Você acha que essa treta vai ficar por isso mesmo? Vai ficar por isso mesmo. Vai ficar, né? Por enquanto vai. Não tem como mexer com um país que tem bomba atômica do seu lado ali, né? E exatamente os dois, né? Que Israel se mexer com o Irã, há né, algumas fontes que dizem que o Irã tem arma nuclear de destruição em massa e outras fontes dizem que eles ainda não têm, mas têm a tecnologia para fazer. Estão tentando, né? Porque o Irã é um país muito fechado, então são várias fontes que eu acompanho que uma fala uma coisa, outra fala outra, porque um país é uma ditadura, então é muito fechado, muita coisa passa, outras coisas não passam, então fica aquela coisa. Mas assim, eu creio que vai ficar por isso no momento, mas eu acho que se houver realmente um ataque de um para o outro, aí pode entrar potência grande, que os Estados Unidos que tem, a Rússia apoia o Irã, né, e os Estados Unidos apoiam Israel, pode ter algum problema bem grave. Mas eu acho que Israel sabe que não vale a pena mexer com esse negócio no momento. Então, mas explica pra gente, né? Ainda há aquele conflito entre as partes de Israel com a Palestina, você acha que isso vai ter um fim ou vai ficar assim, prolongando anos? O que você acha, pelo seu achismo? Bom, pelo que eu tenho acompanhado, que eu tenho estudado durante essa guerra, a intenção, de fato, de Israel é exterminar o Hamas. É acabar com o Hamas. Você acha que é as Israel lideranças... ou não, Netanyahu? Israel que eu digo assim, o governo Netanyahu, que tem uma reprovação grande no próprio Israel. Tem manifestações, se a gente pesquisar, em Tel Aviv, em Haifa, que é no norte de Israel, tem manifestações contra Netanyahu. A desaprovação dele é imensa. Você o acha povo que a de parte Israel... política, o povo está descontente com esse Totalmente. governo atual? Totalmente. Eles querem que ele caia fora. E ele está fazendo uma manobra política, porque ele já estava com um problema relacionado à corrupção antes da guerra. Então ele quer mostrar que está ativo na guerra, basicamente para ele se manter no poder.
Essa é a verdade. Pode ter as suas paixões ali da região de Sim. proteger o Israel, mas pode ser que ele esteja A usando intenção, disso, a né? intenção dele é usar isso para se manter no poder, Sim. né? Exterminar o Hamas, eu acho que é o que Israel tem por objetivo. Eu acho que assim, trazer os reféns de volta eu acho pouco provável, porque muita gente... Tem alguns vídeos de alguns reféns que estão vivos ainda, alguns mutilados, que eu já vi alguns vídeos, né? E outros que já, né, já não estão mais vivos, né? Então, assim, a intenção dele é acabar com o Hamas, ao mesmo tempo, na minha opinião, é ocupar a região de Gaza e... Fala galera, gostaram do corte? Acesse o nosso canal, se inscreva no nosso canal, curta para mais cortes. Valeu!